Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu reviso um relatório chamado Crash Report. É um relatório de uma empresa, de uma consultoria chamada Cast Software, que fala, pega alguns atributos de qualidade de código e analisa dentro de uma base gigante de aplicações que eles têm por lá. Beleza? Eu vou falar sobre, por mais que falte ali, transparência sobre quais são as aplicações, os métodos específicos de análise, como é que as regras foram implementadas e tal. Eu considero que é um report que fala sobre o estado das aplicações aí, que conversa com a realidade que pelo menos eu observo e já revisei em outros artigos científicos. Então eu acho que pode ser interessante para você também que está nessa indústria de desenvolvimento de software, que está aí na sua empresa batalhando para entregar software com mais qualidade, lutando contra os prazos apertados ou a favor dos prazos apertados, por aí vai. Beleza? Então deixa eu começar aqui, Sempre quando eu vou fazer esse tipo de revisão, por mais que não seja um artigo científico, esse foi uma leitura muito mais tranquila, eu sempre faço um roteirinho mais específico aqui para o vídeo e tal, para poder ir me guiando e pegando todos os pontos que eu considero que são importantes ali do texto, Então, primeira mão é isso, É um relatório que foi feito agora em 2020 por essa empresa de consultoria que chama Cast Software aí, e eles analisam alguns atributos de qualidade. Entre estes atributos aí a gente tem performance, tem um que chama changeability, que é a facilidade de mudança, tem o transferability, que é a facilidade de transferência de conhecimento, tem a parte de segurança, security, beleza? E tem também um outro que ele chama de robustness, que é, não sei se a tradução seria robustez ou não, mas que é a facilidade de você voltar, se recuperar de falhas, e como isso também está linkado a más práticas de código. Então, é um relatório que tem bastante dado, o que é legal, O ponto de atenção que eu deixo aqui, se você for olhar, e for usar, obviamente, como qualquer tipo de sustentação aí, é que eles têm os fatores de qualidade que eles chamam, tem os dados, fala que é uma base com, não sei, com milhares de aplicações, eles têm um software onde você coloca a sua aplicação lá dentro, e esse software te dá várias análises, Acho que é até muito parecido com o que a gente encontra aí, por exemplo, com o SonarQube e outros concorrentes, por exemplo. Só que o que acontece com esse? Você não sabe, a fonte de informação é fechada para todos os lados. Você não sabe quais foram as empresas que colocaram lá, Você não sabe quem são os clientes, você não sabe como que os fatores de qualidade foram mensurados, o que é que guia e tal. E eu sempre falo, que você diminui transparência, automaticamente você diminui confiabilidade sobre aquela informação. Então acho que esse é o ponto de atenção que fica, por mais que, de novo, eu esteja revisando aqui, porque eu considero que o que tem ali, pelo menos, conversa com a minha observação e pesquisa sobre manutenção de software, e facilidade de entendimento, por aí vai. Então, algumas informações importantes aqui, sobre a distribuição das linguagens, o que já é legal. Existem várias linguagens que os softwares que são analisados pela ferramenta deles são implementados, mas as três principais linguagens, tem a quarta aí, que é o ABAP, já fala um pouco sobre o tipo de software que coloca lá dentro. Então, a principal linguagem que aparece nesse conjunto de softwares que foram analisados foi Java, a segunda linguagem foi COBOL, a terceira C Sharp e a quarta ABAP, acho que essa é a ordem. E aí, só para você entender, como assim COBOL e ABAP e não JavaScript, Python, coisas do gênero, obviamente fala da natureza dos clientes que essa empresa tem, da natureza dos softwares que esses clientes, desenvolvem e tal, É uma fatia ali, obviamente. Beleza? Existem as outras linguagens, obviamente que existem dentro desses clientes, mas a quantidade de software não foi relevante para as análises que foram feitas aqui. Uma outra parte que é legal, sobre os tamanhos, olha que interessante, Então aqui, alguns números que eu acho que são legais. Existem, enfim, são milhares, mas 192 softwares têm entre 10 e 20 mil linhas de código, e 45 softwares têm mais de 5 milhões de linhas de código, beleza? E aí, uma característica, um outro detalhe legal, O maior volume de aplicações escritas, foram 500 e poucas aplicações, ficaram entre 200 mil e 500 mil linhas de código
das aplicações que foram analisadas dentro desse relatório. Java é a que tem a distribuição de tamanhos mais linear aí, né? Enquanto que o COBOL tem uma concentração ali, não concentração, mas tem o maior número de aplicações com 5 milhões ou mais de linhas, 25 aplicações. Então, falando rapidinho aí, né, sobre os fatores de saúde, eu vou deixar aqui o artigo aqui, né, na tela para a gente poder olhar rapidinho. Então, você tem o Robustness, Security, Performance, Efficiency, Changeability e Transferability. Então, basicamente, o Robustness aí, né, é a sua capacidade de você mensurar se pode ter ou não qualquer tipo de falha gigante, a sua dificuldade, né, de se recuperar, a sua possibilidade de ter corrupção dos dados linkados, por exemplo, com as práticas de código. Segurança fala das práticas enfim, né, das questões de segurança em si da aplicação, que eu acho que é um tema hoje muito, muito em voga. Obviamente, a gente fala de security by design, quando pensa especificamente em código e tudo mais. Performance aqui, né? Basicamente é a performance da aplicação e aí ele analisa os possíveis fatores que podem degradar a performance e, de novo, pode ter a ver, né, com más práticas de código. Aí você vem para changeability, sei lá como é que pronuncia, né? Que é essa parte, enfim, né, muito, cara, é como se fosse um índice de manutenibilidade ali, né? Manutenção corretiva, evolutiva. Então, enfim, né, correção de erros aí e tudo mais, adição de feature. E transferability é o quão difícil é outra pessoa entender, né, o que a aplicação está fazendo para que ela se torne produtiva. E eu confesso para você, aqui, né, voltando, eu confesso aí para você que quando a gente pensa em transferability, que é o understandability, que ele chama ali, se eu já fico curioso com as outras regras, com essa que é uma regra muito mais humana do que necessariamente você consegue identificar no código em si, né? Como que ele mediu? Como que ele mediu? E obviamente, né, o changeability ali e o transferability muito me interessa, porque são tópicos intimamente conectados com o que eu mais faço aqui no canal, né, na Jornada da Eficiente, que é olhar para a qualidade de código por múltiplos viés e tentar atacar isso, e conecta com a minha tese de design ali, né, que é o CDD, que olha muito para facilitar a manutenção e facilitar o entendimento do código por outras pessoas. Um detalhe agora aqui explicando, né, como é que eles fizeram o relatório. Eles fazem um cálculo que eles chamam de densidade de pontos fracos aí da aplicação. Então, eles têm uma lista de mais de 1.000 pontos que são considerados pontos fracos da aplicação. Desses 1.000 pontos são divididos naqueles fatores de qualidade. E entre esses pontos, assim também um pouco como no Sonar, né, você tem os pontos que são considerados ultra críticos quando apresentados dentro de um código. E aí como é que eles fazem esse cálculo de densidade? Eles pegam, né, e dividem o número de pontos que foi encontrado na aplicação por 1.000 linhas de código, e aí ele tem, né, densidade é número de pontos fracos críticos por 1.000 linhas de código por 1.000 linhas de código, né, dentro da aplicação. E aí, dado que é desse jeito que ele vai medir, né, os atributos de qualidade por essa densidade, né, por essa mancha de pontos fracos dentro da aplicação por cada um dos fatores, algumas coisas aqui que são interessantes. Segurança aparece como como fator com as piores densidades quando você olha para a média, mediana e o máximo ali, né? Então, qual que é a média de densidade dos pontos fracos aí de segurança, qual que é a mediana, qual que é o máximo? Geralmente segurança tende a ser o pior, beleza? Em segundo lugar, né, vem changeability acompanhado de robustness ali. E esses dois somados superam a parte de segurança e tudo mais. Transferability, ele nem considerou muito nas tabelas que eles montaram, porque os números, foi o que eu falei até anteriormente, né? Os números, as regras de transferability, eles tem poucas regras que são consideradas ultracríticas. E como tem pouca regra ultracrítica, ele, por este relatório, obviamente, ele identifica a densidade é baixíssima quando aparece, então eles nem consideraram. E performance ficou uma coisa mais de boa em relação aos outros aí, né?
Um detalhe também interessante que ele traz que nessa análise desse reporte, o tamanho da aplicação não representa uma característica, né, um fator essencial para a mudança brusca nos números relacionados aos fatores aí de qualidade, que de novo eu quero lembrar para você, né, robustness, performance, transferability, changeability e security, beleza? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco aqui das densidades que foram encontradas. Estão pensando aqui em densidades de pontos críticos sobre robustez, né? Sobre robustness. Então, COBOL, eu espero que você fique comigo no vídeo quando eu estiver aqui falando que COBOL apresentou os menores números para tudo, beleza? Mas enfim, COBOL apresentou, né, a menor densidade quando a gente considera a média, mediana e máximo. A BAP apresentou a maior densidade, né, quando a gente fala da robustez, aí Java com a segunda densidade, .NET com a terceira. Ou seja, lembrando, robustez é a facilidade que você tem de se recuperar de falha, é o seu trato, né, é a sua proteção, as possibilidades, na verdade, que você tem de ter dados corrompidos por exemplo, más práticas de código, é o quanto você consegue perceber, né, saber que a sua aplicação está correndo risco de sofrer, né, uma falha severa aí, de ficar fora do ar por um tempo e tudo mais. Então, aqui a gente tem COBOL com os menores números, com as menores densidades, ou seja, né, isso é bom. ABAP com as maiores densidades, isso é ruim. Java em segundo e .NET em terceiro, né, considerando que o primeiro é o que tem as menores densidades, ou seja, é a melhor, e a última é que tem as maiores densidades, quer dizer que é a pior. Beleza? E esse foi meio que um padrão que apareceu durante todo o report, né? COBOL sempre apresentando as menores densidades, Java ali em segundo, a não ser ali no Changeability, que muda o Java e o C# de lugar, e a BAP apresentando as maiores densidades aí no geral. Quando a gente olha, né, para segurança, o padrão se mantém, só que tem um detalhe que é interessante, né, quando a gente olha para pontos críticos relacionados à segurança, né, para densidade por segurança. Aí. Um ponto interessante é que as aplicações escritas em Java apresentaram as piores densidades em relação à segurança aí. Então, isso é interessante, né? Porque por que será que as aplicações em Java apresentaram os piores números em relação, quando eu falo pior, é pior, média, mediana e tudo mais. Então, Java apresentou ali, né, os piores nesse quesito. E, obviamente, com a BAP vindo muito perto e tudo mais. Tem a outra parte aqui, né, que é a densidade de pontos críticos sobre performance por aplicação. Aqui foi um caso, aqui foi onde todo mundo ficou muito parecido, né? Média, mediana, máximo de todos ficaram próximos, beleza? Então, o desvio padrão também foi o menor, ou seja, os valores ali, né, estavam bem próximos da média mesmo. E pareceu que teve um padrão. Óbvio que tem espaço para melhorar, mas não era tão maluco quanto as outras densidades aí. Tem aí também, né, a parte do relatório que mostra os números relativos a densidades de pontos críticos sobre changeability por aplicação. Então aqui feriu realmente o padrão. Então Java e C# foram que tiveram as piores médias, medianas, e aí, se eu não me engano, o máximo também, beleza? COBOL, como sempre, com as menores densidades, e o ABAP ficou ali, né, até mais próximo, ficou ali, na verdade, quando a gente olha entre que a primeira densidade, a menor densidade é a melhor e a maior densidade é a pior, o ABAP ficou nesse caso em segundo lugar. E como eu falei anteriormente para você, ele não tem os números do transferability, porque, de novo, são poucos pontos ultracríticos que são considerados de transferência de conhecimento, e aí a densidade disso não foi relevante. Beleza? Aí, né, aqui só um resumo aí sobre a qualidade de código analisada pelos fatores do report. Um detalhe legal é que, legal não foi a melhor palavra, interessante, é que os sistemas produzidos em COBOL apresentaram realmente os melhores números. Um ponto de atenção trazido pelo artigo, né, pelo report, é que talvez os números de COBOL apresentaram os melhores números simplesmente porque as aplicações escritas em COBOL estão aí há muito mais tempo e já passaram por muitos problemas e tudo mais, né, e de alguma forma
isso pode ter influenciado, uma hipótese. Ele não quer marcar, ele não fala nada e obviamente ele não tem como falar, então ele levanta essa hipótese, beleza? Eu vou levantar outra é, no aqui quando eu for dar as minhas percepções sobre o report. Os sistemas produzidos em ABAP em geral apresentam os piores números e aí os sistemas produzidos em Java apresentam, né, ficaram geralmente em segundo quando a gente pensa nos piores números e o .NET aí foi o terceiro. Então, depois, quando você pensa que o COBOL apresentou as menores densidades e o ABAP apresentou as maiores densidades, o Java aí, né, quando a gente olha nessa escala, apresenta densidades quase tão ruins quanto a do ABAP ou as mais próximas do ABAP ali, ou seja, quem está programando em Java para esses sistemas que foram analisados por essa empresa, a gente precisa dar um tapa nisso daí, assim como C Sharp, tudo mais, né? ABAP então nem se fala. Beleza? Depois ele entra aqui, né, que eu acho que é uma parte importante de como que essas aplicações estão distribuídas dentro da indústria. E aí com a parte que traz luz, que é COBOL tem em número absoluto, né, tem o segundo maior número de aplicações escritas. Mas ele está presente principalmente em duas indústrias, né, financeira e de seguro. Enquanto que, por exemplo, Java e C Sharp, por mais que tenham menos aplicações escritas do que COBOL, aparecem em tudo que é indústria de maneira muito mais linear, Java aparecendo de maneira mais intensa do que C Sharp ali, né? Então acho que é uma coisa importante, porque não é que tá todo mundo fazendo coisa em COBOL, porque a gente sabe que não é. Nesse momento da linha do tempo, não tá todo mundo fazendo coisa em COBOL. Mas o que já foi feito em COBOL, quando a gente pensa em quantidade, ainda impacta muito nesse tipo de relatório, né? Eu lembro que é uma coisa parecida com alguma vez fizeram quando eu treinava ping-pong, né, tênis de mesa, alguma vez fizeram algum estudo que tênis de mesa era o segundo esporte mais, em números absolutos, um dos mais praticados do planeta. Se eu falar isso pra você vai dar risada na minha cara, né? Mas é porque na China tinha um monte de gente jogando ping-pong. Então, né, é importante fazer essa distinção para que jogue clareza, um pouco mais de clareza sobre os números aí. As minhas percepções aqui, né? Acho que antes de tudo, qualquer coisa, é que parece, eu nunca programei utilizando a BAP, né? Eu sei que é do ecossistema lá do SAP, tudo mais, então nem tenho como falar sobre, mas pelos números, parece que programar com a BAP é uma atividade mais difícil do que já é programar em geral com outras linguagens de programação, né? Aí, falando agora aqui, né, das outras percepções, tirando essa partezinha do ABAP aí, a primeira coisa aqui que eu trouxe, que eu anotei para falar para você é que eu tenho aqui uma preocupação, né? Que na verdade é uma hipótese, que é se o motivo por trás das menores densidades virem do COBOL estão relacionadas ao tempo de produto no ar, será que a gente vai ter que passar pelo mesmo ciclo com Java, C Sharp e talvez com as outras que já estão aí, que estão vindo? Ou seja, será que eu vou ter que esperar 40 anos, 30 anos, sei lá, para 20 anos, para uma aplicação que foi escrita, de alguma forma apresentar números um pouco mais interessantes? Me parece um risco grande isso daí, né? Tem uma outra coisa que eu também fiquei pensando. Aqui é tudo hipótese, né? Só levantando aqui. Será que os números do COBOL são menores simplesmente porque o código escrito em COBOL geralmente roda no mainframe e rodar código lá é muito mais custoso para a empresa do que rodar código nos outros lugares? Ou seja, né? Será que essa restrição, por sinal, é um dos motivos quando a galera tira código do mainframe para colocar nas outras plataformas, né? Porque tem o lance lá do custo por instrução executada, eu não sei explicar direito, eu não vou entrar no detalhe para não falar muita besteira. Beleza? Então, mas eu quero dizer, será que esse tipo de restrição forte aí fazia com que as pessoas colocassem mais atenção no código ou se preparassem mais para escrever aquele código ali, né? Então, eu quero dizer, será que os códigos que foram escritos em COBOL vieram de especificações mais bem definidas, as pessoas eram mais bem preparadas para programar em COBOL do que talvez as pessoas sejam, a gente, né? Enfim, as pessoas sejam preparadas para programar nas outras linguagens hoje em dia? De novo,
só, só pensamento. Esse é um pensamento que fica na minha mente porque eu gosto muito de restrições quando a gente está fazendo alguma coisa, né? Ter uma restrição, eu acho que ajusta, baseado em tudo que eu já estudei, né? Principalmente aí pro lado da psicologia, as restrições nesse momento da minha vida eu enxergo que tendem a te ajustar para você conseguir se comportar de maneira mais previsível ali, né? De você conseguir olhar para si e falar, putz, eu preciso me ajustar para cá, me ajustar para lá, né? Você sabe exatamente o jogo que tá rolando. E com o passar do tempo, obviamente a gente tem cada vez menos restrições para executar código na nossa máquina, executar código em ambiente de teste, em ambiente de produção. Tudo vai ficando cada vez mais fácil, tudo vai ficando a cada vez menos passos de ser possível. Então você tem menos restrições e talvez de alguma forma isso influencie na qualidade, porque tem na qualidade, né, dado esses atributos que foram falados aqui nesse report, talvez isso influencie. Porque tem uma coisa que o report aqui não fala, e ele também não tem como falar, é que provavelmente ele fala do tempo. E aí vem outra pergunta que é, será que as aplicações escritas em COBOL, se fosse colocar elas na linha do tempo, parecido com o tempo que as aplicações, por exemplo, em Java foram escritas agora, será que os números, né, as densidades se aproximariam? Se essas densidades, se por exemplo, se uma aplicação em COBOL com várias aplicações, né, um número interessante de aplicações em COBOL que tem 5 anos, comparado com o número interessante de aplicações em Java e 5 anos, por exemplo, dentro da mesma indústria, vamos pegar esse corte, se os números forem parecidos, então você realmente, talvez a gente tenha um problema que ainda está acontecendo e vai demorar muito para ser resolvido nos sistemas que foram desenvolvidos há menos tempo. Agora, se a gente faz esse recorte, as aplicações, por exemplo, escritas em COBOL já tinham números mais interessantes, aí eu acho que vira um fator, né? Poderia virar um fator de investigação mais legal, que é por que tem? O que leva? O que levou a ter? Enfim, né? Não vou conseguir responder, mas acho que é um questionamento que pode ser interessante. Se alguém que já programou em COBOL ou programa em COBOL quiser comentar aqui também no vídeo, acho que vai ser legal. Beleza? Uma outra coisa, né, que eu acho interessante de notar aqui. Em 1968, é um artigo que eu ainda vou revisar aqui no canal, saiu um artigo cujo título era Software Crisis, ou seja, né, crise do mundo de software, em 68. Foi uma conferência de 50 pessoas que desenvolviam, né, e tudo mais, e era engraçado que no artigo ele cita assim, né, hoje a gente vai aqui falar, né, sobre essa coisa que faz o nosso hardware funcionar como a gente espera, né, que chama programa de computador e tal, mas enfim, lá em 68, esse relatório já trouxe uma preocupação intensa sobre manutenibilidade, principalmente manutenibilidade, a dificuldade que era manter, evoluir, né, corrigir coisas em programas de computadores. E aí você vê 50 anos depois, aí, né, mais ou menos 53 anos depois, a gente tem um relatório que não parece que o software crisis, de acordo com o que aquilo falou, mudou, né? A gente tem, quando a gente compara com o software aging, por exemplo, que foi um dos artigos que eu revisei, né, onde Parnas também, né, que é um outro pesquisador famoso nessa parte de modularização de software e tudo mais, critica. Betinho apareceu aqui, me deu um susto, confesso que me deu um susto, ele apareceu de canto aqui. Parnas também critica, né, a qualidade do software que é desenvolvido nas empresas lá em 94. Então, o tempo vai passando e de alguma forma parece que a gente ainda está preso no mesmo problema aí, né? O que obviamente parece uma questão crítica aí, pelo menos na minha opinião. E aí você pode pensar assim, né? Quando a gente fala de changeability, robustness, são todas características que a galera já tenta tratar há muito tempo no software. Mas quando você pensa em segurança
quando a gente fala, pensa para a massa, né, quando a gente olha para os softwares que estão sendo desenvolvidos há menos tempo, aí segurança virou um tópico quente há menos tempo do que os outros tópicos. Quando a gente olha de novo, né, para o espectro geral. Imagina se for demorar de novo aí 60 anos. Imagina, pensa nisso agora. Lá em 2080 vai sair um relatório dizendo que segurança ainda é algo difícil de ser tratado nas aplicações. Não parece no mundo VUCA, que a galera fala, né? Nesse mundo que muda rápido, não sei o que e tal. Eu não ligo muito pra essa expressão, pra ser bem sincero. Então, mas se o mundo realmente mudasse tão rápido assim, né, para esse tipo de coisa, esses números deveriam de alguma forma ter mudado, né? Então, não mudou, pelo menos não de acordo com esse relatório, e não só com esse relatório, sim com várias pesquisas que são feitas na academia, inclusive pesquisas mais recentes, beleza? Aí, né, só para ir fechando aqui, duas coisas aqui eu acho no final, né, três na verdade. Primeiro que o relatório ignorar transferability me parece muito perigoso, que eu aí realmente é a minha hipótese, eu chuto que transferência de conhecimento, né, o tempo que você leva para entender o que precisa ser feito de fato, para que você consiga produzir coisas de qualidade sobre aquele entendimento no código, é sim um fator preocupante, e eu chuto que as regras que estão lá talvez não sejam as mais interessantes, ou que talvez, né, também tem isso, é até difícil de ter uma regra, é algo que você vai tentar pegar mais por questionário, ou tentar juntar, né, várias métricas diferentes para tentar ter algum tipo de feeling ali. Por mais que o relatório também aqui, né, seja muito corp, então tem uma empresa, uma consultoria de software que parece ser grande, que fez um relatório sobre os sistemas das empresas que ela dá consultoria. Então, tudo, de novo, né, as fontes dos dados, você não sabe de onde vem, então não carece de transparência, que impacta, na minha opinião, na confiabilidade ali da informação. Mas, por outro lado, dado a minha observação, quando eu comparo com o que está lá, e dado os artigos, né, a linha de pesquisa acadêmica que eu faço e os artigos que eu acompanho, eu não acho que ele está distante da realidade. Acho que a realidade é aquela mesma. O fato de ter o COBOL aparecendo como linguagem mais utilizada, para mim, não muda em nada o detalhe, beleza? Para mim, simplesmente é só aquela característica. Se fosse o meu chute, na verdade, se a gente pegasse os sistemas escritos hoje em dia, aí, né, se ele tirasse o COBOL dali, acho que os números ali iam ser só piores, né? Talvez o Java virasse, talvez, sei lá, não sei qual, talvez o C Sharp, que apareceu como a segunda linguagem ali, né, com menor densidade, virasse a menor, e os outros ficassem os piores e tal, mas aí no final ia estar tudo muito parecido, que era tudo meio ruim, na verdade. O COBOL ficou realmente distante dos outros para várias coisas, quando a gente pensa na densidade. E aí quando a gente fala, pegando esses atributos que linkam, né, com más práticas de código, com a má qualidade do código, tudo mais, eu acho que, de novo, é um assunto que muito me interessa. Como eu falei meio que no início do ano, né, acho que o propósito aqui da minha iniciativa, canal Dev Eficiente, jornada Dev Eficiente e quaisquer outras coisas que estejam por vir relacionadas a essas minhas iniciativas, realmente o meu propósito é atacar a qualidade de código pelo olhar da manutenibilidade, né, pela facilidade de entendimento dos códigos que a gente entrega no dia a dia. Né? Eu entendo que a gente tem que se mover com a velocidade dos negócios, então você quer testar a hipótese mais rápido dentro do seu produto, você quer colocar o produto no ar mais rápido, você quer, né, de alguma forma, entender realmente o que seu cliente quer e fazer seu software se adaptar àquilo, e isso impacta, né, então isso muda de vez em quando esse escopo, você tem de vez em quando deadlines que são mais apertados por conta de concorrência, coisa do gênero, mas eu entendo que nós podemos ser versões melhores, mantendo tudo isso que precisa, mas entregando software que é mais manutenível a médio e longo prazo, né, que é mais sustentável, independente do tamanho de equipe, que seja mais fácil de ser entendido e tudo mais. Né? Então, acho que são dois trabalhos, duas frentes de trabalho que eu me esforço hoje em dia. A primeira é tentar
facilitar a preparação dos devs e das devas aí para que as pessoas facilitar de acordo com o que eu acho que é facilitar, obviamente, né? Então eu olho muito para design de código e tudo mais. Eu acho que a gente tem muito espaço para fazer um design para se preparar para entregar código de mais qualidade. Então acho que essa é uma frente que eu acredito muito. E a outra frente que eu acredito muito é que a forma que a gente desenvolve código, então isso vai além do preparo das pessoas, tá equivocada, né? Falta coisa, acho que é isso que eu tento atacar aí com o CDD, com o lance de colocar, né? Aterrissar entendimento, definir limites, então, mas quando você olha para as duas coisas, são conectadas com esse propósito de, putz, como é que eu entrego na outra ponta software que atenda às demandas do mercado atual, obviamente, e via com a qualidade que é mais interessante do que a que normalmente vem sendo apresentada aí, né? E quando você compara qualquer fator de qualidade, né? Tempo de entrega, métricas formais ali de qualidade, percepção das outras áreas da empresa versus a área de tecnologia. Quando você cruza todas essas dimensões, pelo menos para mim, eu entendo que a área de desenvolvimento de software, né, a galera lá que está, todo mundo, a gente que está trabalhando nisso, pode ter uma versão melhor, né, para manter o software como coração, né, tecnologia como coração, aí de múltiplas empresas, mas isso tem que, a nossa régua, para mim, precisa aumentar. Beleza? Mas, bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou da análise, deixe um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixe aqui também de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em debater com você. Mas era isso que eu tinha para falar. Tchau.